Boa noite, pessoal que está vendo a gravação aí. Comecei a gravar a aula agora, tá? O tema de hoje é processo penal, primeira parte. Nós devemos fazer essa e a próxima aula só processo penal, tá? Se não der tempo, sexta-feira também a gente pega um pouquinho, mas eu acho que até quarta a gente termina, tá? Já vimos algumas matérias e o nosso simulado está próximo. Nosso simulado aí está para dia 26, dia 26, tá? Então não deixem de olhar o material que eu mandei no grupo, não deixem de estar sempre revisando, porque o nosso simulado, nosso primeiro simulado está próximo. Nós vamos ter 3 simulados. O primeiro dia 26 agora de setembro, ok? Para o pessoal que é do online, o simulado vai ser online. E para o pessoal do presencial vai ser presencial, da mesma maneira que está sendo as aulas. Contudo, se vocês que estiverem no online quiserem vir em algum dos simulados, pode estar vindo, tá? Só me avisa antes para poder estar imprimindo as provas. E aí vocês me falam, pelo menos uns 2, 3 dias antes, para poder imprimir a prova para vocês. É legal se vocês puderem vir pelo menos um deles. Vão ter 3. Nem que seja o último, tá? Porque aí o simulado presencial é um pouco diferente do que o do online, tá? Aquela pressão de estar fazendo com o pessoal aqui e tal, então eu acho que ajuda muito. Pelo menos os resultados a gente tem percebido têm sido melhores, tá? Mas se não der também não tem problema não. Isso aí eu sei que não vai para vocês, alunos dedicados, né, Larissa? Não vai fazer diferença nenhuma não, tá? Isso é só para falar que vocês têm a opção de fazer no presencial. Então, bora lá. Quanto ao Código de Processo Penal, tá? Nós tivemos aí algumas alterações. Na verdade, já desde 2019, nós tivemos algumas alterações, mas um pouquinho, posso dizer assim, alterou bastante o processo penal, mas não estava vindo sendo cobrado na OAB. E agora essa OAB do 33º exame de vocês vai cobrar, tá? Na primeira fase, que já estava previsto no edital. E o primeiro deles é a questão do juiz das garantias, tá? Que está lá no artigo 3º. Obviamente eu não vou ler o artigo 3º para vocês todo, porque ele é enorme, tá? Tem 3A, 3B, 3C, ele é enorme, tá? Explicando todo o processo. Tá bom, Larissa, se você conseguir vir, você me avisa, tá? Tem os próximos, a partir do dia 26, todo domingo vai ter simulado. Se você conseguir vir um deles, você me avisa, ok? Pronto. Então, o artigo 3º vem falar a questão do juiz das garantias. Eu quero que vocês anotem, porque vocês vão dar uma lida com atenção em casa, o artigo todo, tá? Eu só vou explicar um pouquinho o que seria esse juiz das garantias, só uma base, para quando vocês estiverem lendo não ficar assim, um pouco perdidos. Mas eu acho que vocês estão acostumados com isso. Na faculdade, quando vocês tiveram o processo penal, chegou a ver isso aí? Você lembra, né? Lembro, sim. Viu? E o juiz das garantias? Aham. Então o tema é tranquilo para vocês. Então bora lá, ó. Artigo 3º, 3A. O processo penal terá sua estrutura acusatória, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Ok. Quem que é o juiz das garantias? 3B. O juiz das garantias é responsável pelo controle de legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tem sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo especialmente, aí aqui vem as competências do juiz da garantia. Entre elas, queria que vocês ficassem atentos, principalmente quanto ao inciso 2º, tá? Receber o APF, que a gente fala, né? O auto de prisão em flagrante, para o controle da legalidade da prisão, observado o disposto no artigo 310, tá? Então é uma das observações. Que mais? Deixa eu ver para vocês aqui. Inciso 6º, prorrogar a prisão provisória ou a outra medida cautelar, bem como substituí-la ou revogá-la também. Olá. Boa noite, Leitor. Tudo bem? Joia? Cuidado aí, ó.
Também é outro importante, tá? A gente está falando sobre o artigo 3º do CPP. A gente vai começar processo penal hoje, beleza? O inciso 6 é importante. Tem também o artigo 9º, determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento. Esse aqui é muito provável de cair. Se cair sobre esse artigo, esse inciso aqui, pronto, ó. O 9º, determinar o trancamento do inquérito policial. Porque na questão pode perguntar se quem determina ou quem faz o trancamento é a autoridade policial, o Ministério Público, enfim, não. Quem determina o trancamento é o juiz das garantias, quando não houver fundamento razoável para extradição ou prosseguimento. Como assim que vai funcionar? Vamos pegar o exemplo aí do cara que foi preso em flagrante, tá? A pessoa que foi presa em flagrante, ela, primeiro que o delegado, né, vai ali fazer um termo, tá? E vai dar uma cópia para a pessoa, o seu advogado, enfim, o outro fica com eles lá. Mas em até 24 horas tem que ser apresentado essa pessoa presa em flagrante ao juiz das garantias. E nessa apresentação, das coisas que o juiz pode fazer é justamente verificar quanto à legalidade da prisão, se da prisão do em flagrante cabe uma prisão preventiva, porque ninguém pode ficar preso em flagrante, tá? Ninguém pode ficar preso em flagrante. Então, se ele verificar que não é causa de prisão preventiva ou uma prisão provisória, enfim, ele vai relaxar a prisão, tá? Então, tudo isso verifica, quem verifica é o juiz das garantias, mas em até 24 horas que tem que ser apresentado a esse juiz, tá? Então, fica atento aí. Gente, tudo isso que eu estou falando tem no artigo 3º, tá? Tem no artigo 3º, tá lá nos incisos. Eu só estou dando a base de como funciona para vocês depois, aqui ó, parágrafo 1º, ó, quem quiser acompanhar aí, artigo 3º-A, parágrafo 1º. O preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisório será encaminhado à presença do juiz de garantia no prazo de 24 horas, momento em que se realizará a audiência com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública ou de advogado constituído, vedado o emprego de videoconferência. Ó, isso aqui pode cair também, tá, gente? Essa parte final. Ainda mais agora que a gente está na época das audiências online, pode cair essa questão aí, tá? Inclusive seria até legal se cair, seria uma questão difícil até, tá? Porque a galera ia entender que a maior parte do código prevê que, como exceção, cabe a videoconferência. Mas esse aqui já vem explicitamente falando que é vedado. Então é interessante essa parte final, tá? Então, assim, fica atento quanto a essa questão, ok? Juiz das garantias, artigo 3º. É só vocês darem uma lida, não vou entrar muito nesse critério para a gente não ficar lendo toda hora aqui, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês me falam na quarta-feira, tá? Que é basicamente só ler o artigo ali que vocês já conseguem tirar de letra. Fiquem atentos, principalmente aos critérios que eu falei, tá, gente? Pronto. Alguma dúvida? Larissa, Neto? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Eu acho que, igual eu falei, é um tema que você já deve ter visto aí na faculdade. É 2019, não é tão atual, mas é atual para nós da OAB. Que da OAB eu acho que está sendo a primeira vez que pode ser cobrado isso aí, tá? Então, para a OAB é novidade, mas para nós aí, estudantes aí do direito, desde 2019, a gente, 2 anos aí que a gente já tem uma noção sobre isso, ok? Inquérito policial, galerinha. Vamos agora estudar um pouquinho sobre o inquérito policial. O que nós podemos ver sobre o inquérito? Como funciona o inquérito? Qual é o conceito de inquérito? Quem é a autoridade responsável pelo inquérito? Tem prazo para começar? Tem prazo para acabar? Como é que funciona a questão da denúncia, da queixa? Se é privado, se é público, condicionado, privado, pública, subsidiária e privado, vamos supor. Então, existem vários tipos de hipóteses. Juntamente com o inquérito, após o inquérito, né, também vamos supor que o Ministério Público aí, que é o responsável aí, né, aquele que é o custos legis, aquele ali que está à frente juntamente com a autoridade policial,
ele oferecer a denúncia para a instauração da ação penal, qual a ação penal que vai ser? Então, tudo isso a gente vai ver durante as nossas aulas. Provavelmente hoje eu devo falar de inquérito e próxima aula sobre ação penal, tá? Que eu acho esse binômio aí do que mais cai dentro de processo penal, tá? Então, o que seria inquérito? Conceito de inquérito é um procedimento administrativo, tá? Então, já é a primeira observação, já vi muito que é em prova do OAB em concurso público. Inquérito policial, procedimento administrativo, judicial, não, administrativo. Preparatório e inquisitivo. Lembrando que, por conta de ser inquisitivo, uma de suas características, né, não abre alas, posso dizer assim, ao contraditório, tá? E à ampla defesa, justamente por ser um procedimento inquisitivo. Mas, professor, quer dizer então que no inquérito policial é legal que meu cliente, vamos supor, ou que uma pessoa passe por esse inquérito sem advogado? É legal? Sim, é totalmente legal. Por quê? Porque aí já entra dentro do outro princípio que eu falei, justamente por se tratar de um procedimento administrativo, tá, galerinha? Então, inclusive, na frente tem algumas súmulas que isso direto caía dentro da jurisprudência, saber se era indispensável a presença do advogado na fase de inquérito. E hoje tem um entendimento que é dispensável, tá? O que tem que ter ciência, que é um entendimento agora razoavelmente novo, é que se a pessoa já tem um advogado, esse advogado tem que ser notificado, tá? Então, isso é indispensável. Mas aqueles que não têm e não querem constituir advogado, o inquérito ele não será atrasado ou não deixará de acontecer por conta disso, tá? Justamente por ser um procedimento administrativo, preparatório, inquisitivo, presidido pela autoridade policial, que é o nosso delegado, né? E tem por finalidade reunir elementos necessários à apuração da prática de uma infração penal e a sua autoria, a fim de propositura da denúncia ou da queixa, tá? Então, esses são o conceito de inquérito policial, ok? Fica atento quanto a isso aí. Lembrando que, como eu falei para vocês, apesar de ser um procedimento administrativo, o inquérito policial, a autoridade policial, não é por ser inquisitivo que ele pode desrespeitar os direitos daquela pessoa que está ali, né, sendo indiciada. Não, de forma alguma, tá, gente? Inquisitivo justamente no sentido de não necessariamente deve haver o contraditório ali que é passível de anulação do inquérito. Não, na verdade nem precisaria, tá? Justamente por ser um procedimento de colher informações, justamente para saber se aquela pessoa é responsável, saber quem é o responsável, que a gente justamente fala a questão da materialidade, da autoria, então não dispensa ao contraditório. E lembrando que, mesmo dispensando o contraditório e sendo um procedimento inquisitivo, a autoridade policial tem que sim respeitar os direitos daquele indiciado, né? Apesar que na prática a gente sabe que as pessoas levam uns tapas, né? Mas isso aí não vem ao caso. A lei é a lei, né? Aí a gente já vem ver algumas espécies de inquérito. Quem está com o código aí lá no artigo 4º, tá? A gente vem falar sobre algumas espécies. Você consegue ler para nós aí, Neto? Está com o código aí? Artigo 4º. Achou aí? Neto, está escutando? Está ouvindo não? Está ouvindo aí, Neto? Está ouvindo não. Então bora lá. Então vou pegar aqui para vocês aí. O que diz o artigo 4º? A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições
e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Parágrafo único. A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas em que por lei seja cometida a mesma função, tá? Então, qual seria a finalidade do inquérito policial? A finalidade do inquérito policial é justamente fornecer elementos de convicção para que o titular da ação penal, que é o Ministério Público ou ofendido, se for uma ação privada, ingressem em juízo, tá? Então, é prova da materialidade e indícios de autoria, tá? Então, esse binômio é indispensável para o início da ação penal, tá? Que o Ministério Público vai oferecer a denúncia. Qual que é? Justamente o indício de autoria e prova de materialidade. Professor, Desculpa. Eu chamo sem querer. Desculpa. Acontece, calma, acontece. Professor, e se, professor, tá caindo aí, Neto? Conexão aí? Rapaz, a conexão aqui tá ruim. Tá caindo aí, né? Beleza, problema não. Tá no artigo 4º, tá? Pode acompanhar aí. Artigo 4º? Nossa, até me perdi qual a pergunta que eu ia fazer. Dando Inquérito prosseguimento. policial, professor? Oi? Inquérito policial? Inquérito policial, isso aí. Artigo 4º. Beleza. Tá? Características do inquérito policial, tá? O inquérito policial, ele é instrumental, tá? Tem por finalidade apurar a materialidade da infração penal e indício de autoria. Gente, esse binômio eu quero que vocês anotem, tá? É fundamental. Professor, qual é a finalidade do inquérito policial? Qual é a finalidade do inquérito policial? Apurar a materialidade da infração e indícios de autoria. Por isso que aquele que se tem indícios, a gente chama de indiciado. Indiciado. Ele ainda não é réu. Por que não é réu, professor? Porque ainda não foi oferecida a denúncia, tá? Lembra que é um procedimento administrativo? Ele ainda não é réu, mas ele é um indiciado, tá? Então tá aí. Então apurar a materialidade Repete aí para mim, por favor, professor. Oi? Repete aí, por favor, a finalidade. A finalidade é apurar a materialidade da infração mais indícios de autoria, da autoria. Esse binômio aí, tá? Então é fundamental aí para o inquérito. Não é à toa que, por exemplo, não adianta nada você ter os objetos, ali vamos supor que o delegado, artigo 6º, se não me engano, lá está todas as diligências que a autoridade policial pode fazer. Vamos supor que ali tem o material todo na cena do crime e o cara consegue ali arma, tudo, só que a arma não tem digital, não tem nenhum sangue, não tem nada. Ele tem um material, ele tem o quê? A materialidade da infração ele tem, mas ele não tem um indício da autoria. Te pergunto, mesmo assim tem como oferecer a denúncia? Não. Não tem como. Justamente porque não preencheu esse binômio, tá? Tem que ter, tem que suprir, tem que ter essa finalidade. Agora, vamos supor, professor, se o delegado ele tem a materialidade, mas ele não tem o indício não tem os indícios da autoria. No final, o delegado ele tem que fazer um relatório. Esse relatório ele manda para o MP e o MP tem 5 dias para oferecer a denúncia, tá? Oferecer a denúncia, se entender necessário. Vamos supor que o delegado, quando está preenchendo o relatório lá, fala que tem a materialidade, mas não tem nenhum indiciado, não sabe quem é. O Ministério Público pode fazer 2 movimentos aí, é igual um jogo de xadrez, pode fazer 2 movimentos, o Ministério Público. Ele pode requerer para o juiz o arquivamento do inquérito policial, justamente por falta de prova, tá? Quem requer é o Ministério Público, mas quem arquiva é o juiz, atento com isso. O Ministério Público pode requerer para o juiz arquivamento, ou ele pode devolver para o delegado, requisitando algumas diligências, justamente para tentar achar o indiciado. Tá? Vamos supor que ele tem alguma informação que as autoridades policiais não tenham. Pode acontecer, tá? Professor, e se acontecer a primeira opção dele entender
junto com o delegado, que realmente aquilo ali não é questão de oferecer denúncia, porque não tem nenhum indiciado e aquela materialidade, enfim, não achou ninguém, não é caso de oferecer uma denúncia. O Ministério Público vai então requerer ao juiz o arquivamento. O juiz tem duas posições. Interessante. O juiz pode aceitar o requerimento do Ministério Público e arquivar o inquérito, ou ele pode entender, tem três posições, melhor dizendo, ele pode entender que não é caso de arquivamento e vai mandar para o chefe do Ministério Público, tá? Vai mandar para o procurador. E o procurador poderá ou ter a mesma posição que o promotor, falar assim, não, seu juiz, confirmando, é sim caso de arquivamento. Aí o juiz tem que arquivar, ou então o procurador pode entender que realmente não é caso de arquivamento e delegar para outro promotor, ou ele mesmo, tá? Oferecer a denúncia. Entendeu? Então essas é as posições. Fica atento quanto a isso. É simples, gente, é bem simples, tá? Normalmente isso assim vai ter essas posições aí. Professor, tá dando para entender, Neto? Larissa? Tá sim, tá dando sim. Tá, né? Tá tranquilo. Estou tentando ir com calma. Inclusive eu estou adiantando boa parte da matéria já. Estou tentando ir com calma justamente para vocês não se perderem. Bom, isso é a primeira característica do inquérito policial. Ele é instrumental. Segunda característica do inquérito policial, ele é obrigatório, tá? Havendo justa causa, o delegado não pode deixar de instaurar o procedimento investigatório. A autoridade não pode deixar de instaurar. Se tem prova, lembra do binômio? Se tem materialidade da infração e indício de autoria, o delegado tem que instaurar um inquérito policial. Ele tem que instaurar, é obrigatório, tá? Ele é obrigado a instaurar, ok? Então, se tem esse binômio aí, ele é obrigado a instaurar. Está lá no artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado. Parágrafo 2º. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Quer dizer o que, professor? A gente aprendeu que a segunda característica do inquérito policial é que ele é obrigatório, correto? E se o delegado não quiser instaurar, como é que faz? Fica por essa mesmo? Aí nós temos, depende do qual for, de qual tipo de ação seria isso aí. Vamos supor que seria uma ação privada, tá? Seria uma ação privada. E a pessoa que sofreu o constrangimento, que sofreu o crime, tá? A vítima, melhor dizendo, ela chega lá, vai na delegacia, faz o famoso BO, né? Já com tudo bonitinho, fala onde é que está sendo o crime e tal, e aí o delegado vê indícios e a materialidade, tá? E a pessoa estava crente com o delegado instaurar o inquérito para investigar aquilo ali. O delegado não instaura, porque a pessoa vai ficar por isso mesmo? Não. Cabe recurso para o chefe do delegado, chefe de polícia, tá? Então, cabe recurso do indeferimento da abertura do inquérito policial, tá? Fica atento quanto a essas questões aí, ok? Terceira característica, o inquérito policial é discricionário, tá, gente? É discricionário. Os atos de investigação são da análise exclusiva da autoridade policial. Então, ele é discricionário, tá? Que ele vai fazer conforme a sua conveniência e oportunidade. Justamente como eu falei para vocês, lembram? Das diligências? Está lá no artigo 6º. Deixa eu pegar para vocês aqui. Aqui, ó. Logo que tiver conhecimento da prática, a autoridade policial deverá. É o que, Larissa? Desculpa, eu estava lendo alto. Olha lá, artigo 6º, gente, artigo 6º. Lê para nós aí, Larissa, você que começou aí, lê para nós. Artigo 6º. Artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, a autoridade policial deverá
Inciso primeiro, dirigir-se ao local providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Continua? Sim, lê tudo. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Ouvir o ofendido, ouvir o indiciado com observância no que for aplicável, do disposto do capítulo 3º, do título 7º, se eu não me engano, deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por 2 testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Proceder o reconhecimento de pessoas e coisas e a acareação. Determinar, se for o caso, que se proceda ao exame de corpo e delito e a quaisquer outras perícias. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópio, se possível, e fazer juntar os autos sua folha de antecedentes. Averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo, antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Leu o restante? Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possui alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Ótimo. Essa aqui, gente, então, são as diligências, tá? Professor, aí eu já faço uma pergunta para vocês. Nós vimos que a terceira característica do inquérito é que ele é discricionário. Te pergunto, vou dar um exemplo para vocês. Se durante a cena do crime o delegado ele visualiza um corpo lá retirado, tá? Vê? Ó, todo mundo aí está no artigo 6º? Pronto. Se durante o crime lá, ele vê um corpo, tem um corpo lá, tá? Retirado tudo. Te pergunto, ele é obrigado a fazer o exame de corpo de delito? Fique com essa pergunta aí. Pensa aí, gente. É obrigado ou não é? E aí? No inciso 7 fala determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e quaisquer outras perícias. E aí? É obrigado ou não é? Quer saber isso aí? Gente, tá? Obrigado. Nós aprendemos que a característica, por isso que eu quero falar para vocês, por quê? Nem tudo que a gente aprende, você vê igual as características, a finalidade, nem tudo no direito é absoluto. Pode dizer assim, é cláusula pétrea, tá? Então, assim, no direito, a gente sempre aprende, né? No direito tudo depende, tá? Então, mesmo sendo um princípio discricionário, tendo uma característica discricionária, certas diligências o delegado tem que fazer. Os outros, que vamos supor, que sem aquilo não prejudicaria o andamento do inquérito, ele pode utilizar da característica da oportunidade e conveniência, que é a discricionalidade, tá? Mas alguns são obrigatórios, justamente por afetar o andamento do inquérito. Por exemplo, tem um corpo lá, o cara não vai proceder ao exame de corpo de delito, ali não vai saber quem cometeu o crime. No corpo da pessoa tem como saber quase tudo do crime, tá? Pode colher digital, pode saber como é que a pessoa foi morta. Você disse que meu irmão é médico, né? Ele está estudando para ser legista.
E aí ele comentando comigo que através do corpo da pessoa, do de cujos, né, como a gente fala no direito civil, tem como você saber a história todinha ali que aconteceu da morte. Então, como é que a autoridade vai mandar dispensar uma questão dessa? Não pode, tá? É obrigatório. Fica atento quanto a essa questão aí. Deu para entender? Isso. Neto, tá me ouvindo aí, Neto? Neto? Tô ouvindo, tá de boa. Lê o artigo 14 para nós aí, Neto. Artigo 14. O ofendido, o seu representante legal e o indicado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não, a juízo da autoridade. Pronto. Aí que vem outra questão. Professor, o senhor falou que o delegado ele pode ou não fazer determinada diligência, certo? Correto. Fora as que são obrigatórias. Agora vamos supor que o delegado não faça e contrata você, a vítima contratou você como advogado para atuar para ele durante a fase de inquérito. E aí você, como advogado, entende que aquela diligência, lá do artigo 6º, uma das, é importante para o andamento do processo. E o delegado fala que ele, por si só, decidiu não fazer. Pergunta, pode o advogado ou a própria vítima, enfim, aquela pessoa que está durante a fase ali, requerer ao delegado a realização de diligências? Pode ou não pode? Pode. Pode, né? Conforme o artigo 14. Agora, se o delegado, a requisição que você, como advogado, vou perguntar como advogado, você como advogado ali da vítima requereu que o delegado fizesse certa diligência, e o delegado, ele pode recusar ou ele tem que fazer? E aí? Porque o artigo 14 diz que o ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, tá? Que será realizado ou não pelo juiz da autoridade, tá? Então, o delegado não se vincula ao seu requerimento, tá? Você pode requerer, mas ele vai aceitar, se aceita ou não, vai depender dele, tá? Então, fique atento quanto a essas questões aí. Quarta característica do inquérito policial, e essa aqui é para matar os delegados. Essa aqui, se falar um negócio desse policial aqui, ele falta infartar. O inquérito policial, ele é dispensável, tá? Dispensável. Se o titular da ação penal, quem é o titular da ação penal? Quem? Quem é o titular da ação penal, gente? E aí? Larissa? Neto, quem é o titular da ação penal? O Ministério Público, galerinha. O Ministério Público. Se o titular da ação penal, o Ministério Público, tiver provas de materialidade e indício de autoria, o binômio, lembra? Ele, por outro meio, ele pode propor ou já oferecer direto a denúncia. Não precisaria necessariamente haver um inquérito, tá? Entende isso aí? Lógico que 99,9% da fase pré-judicial, posso dizer assim, acontece através do inquérito, tá? Mas, vamos supor que o Ministério Público tem ali todos os indícios da materialidade e a prova ali, tudo certinho, tudo entregue na mão dele. Ele precisa passar para o delegado para abrir para o delegado investigar, sendo que ali já está as respostas? Resposta, né? Não precisaria. Então, teoricamente, ele já pode fazer o oferecimento da denúncia direto, tá? Já pode aí propor aí essa ação penal, tá? Já pode começar a ação penal. Então, vai depender dessa questão.
no artigo 39, parágrafo 5º, diz: o órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação foram oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal, como eu falei, e neste caso oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias, tá? Atenção aí ao parágrafo 5º do artigo 39, tá, gente? Fica atento aí. Parágrafo 5º do artigo 39. Quinta característica do inquérito policial. O inquérito policial, ele é informativo, tá, gente? Informativo. Os elementos escolhidos do inquérito policial servirão apenas para subsidiar a ação penal. Te pergunto, um juiz pode sentenciar alguém com base exclusivamente nas informações do inquérito policial? Sim ou não? E por quê? O juiz, vamos supor, teve um inquérito policial, ok. Aí terminou a autoridade policial, o delegado, fez o relatório, passou para o MP, o MP ofereceu promoveu a ação penal aí, certo? Fez a denúncia, promoveu a ação penal, e aí o juiz sentenciou. Só que ele sentenciou com base apenas das informações do inquérito policial. O inquérito policial já falava que o cara tinha cometido o assassinato, por exemplo, e que era um homicídio simples, tá? E aí o juiz sentenciou com base nisso aí, porque ele tem que fundamentar as decisões, não é? O juiz não tem que fundamentar as decisões? Ele fundamentou sua decisão com base no inquérito. Te pergunto, o juiz pode sentenciar alguém com um fundamento exclusivo de informações colhidas no inquérito policial? E aí? E aí? Interessante, né, a pergunta? Larissa, né? Ninguém tem ideia, não? Rapaz, Pode, né? eu acredito que não. Não, Tem que gente. ter mais provas. Não. Ó, eu botei uma observação. Muita atenção. Não é possível que haja condenação exclusivamente com base no inquérito, mas junto com outras provas. Quer dizer o quê? O juiz pode sim sentenciar com base em informações do inquérito, desde que não seja exclusivo com ele, que foi a pergunta. Exclusivamente com base no inquérito, não, tá? Não, inclusive cabe anulação dessa sentença, tá? Não pode, mas vamos supor que no inquérito lá foi realizado algumas diligências, como por exemplo o exame de corpo e delito, que não teve como ser reproduzido durante a fase da ação penal, o juiz pode utilizar aquilo ali para dar a sua decisão, justamente porque são diligências irrepetíveis que a gente fala, que não tem como ser repetida, tá? Porque o corpo ali pereceu, enfim, não tem como. Então, esse tipo de informação pode ser sim utilizada para poder fundamentar a sua decisão, tá? Lá no artigo 155 do CPP diz isso, tá? O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Eu dei o exemplo de uma prova não repetível, tá? Então, sendo prova cautelar, não repetível e antecipada, pode. Eu dei um exemplo para vocês, tá? Então, fiquem atentos quanto a essa questão aí, ok? Gente, ficou alguma dúvida até agora? Dá para prosseguir? Tá legal? Tá legal. Tá legal. Sexta característica do inquérito policial, ele é escrito, tá lá no artigo 9º. Todas as pessoas do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escritos ou datilografada, e neste caso rubricada pela autoridade.
Pergunto, chegou uma pessoa lá para fazer o famoso BO ali, para falar de algum fato, né, que ocorreu. E a pessoa está lá falando, e a autoridade ou o escrivão está escutando, e beleza, a pessoa terminou de falar, assinou lá o termo, enfim. Te pergunto, esse termo que a pessoa falou ali, ele é válido? Oral? Não falou que é um procedimento escrito? É válido? Como assim? Não entendi, não. Aqui fala que o procedimento, um inquérito policial tem como característica ser escrito, correto? Correto. Vamos supor que a pessoa ali seja um crime, vamos supor, de ação penal privada, ok? Então, se é ação penal privada, a pessoa tem que ir lá para fazer essa queixa. A pessoa chega lá e faz a queixa, tá? De forma oral. Te pergunto, é válida? Sim. Sim, por quê? Ou não? Sim, desde que seja reduzida a termo, tá? Por quê? Porque o inquérito policial é um Repete aí, por favor, professor, que o sinal isso. ficou ruim aqui. Oi? A pessoa que chega na delegacia Repete aí, por para favor. prestar uma queixa, ela normalmente não chega e não fala, ela não vai chegar e entregar um papel escrito que aconteceu, não é? Ela não chega para relatar um ocorrido, um fato? Sim. Não é isso? Te pergunto, ela chegar e falar esse fato, em vez de entregar um papel, é válido? Sim, É válido. desde que É. ele seja reduzido a termo, que é justamente o papel de quem ali? Do escrivão, não é? Escrivão. Até porque o inquérito tem que fazer parte dos autos. Isso aí. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu já vi muita questão e prova falar justamente isso aí, essa narrativa, e no final falar que o escrivão esqueceu de escrever, de passar termo, mas tinha gravado. Não, tô sofrendo com isso, professor. Oi? Muita coisa. Tô sofrendo com isso, muita coisa errada que eles escrevem. Não, na realidade, se for pegar, acontece muito. Mas enfim, o escrivão só tinha gravado, e ele não tinha passado, feito o termo. E aí queria saber se era válido. Obviamente que não, né, gente? Obviamente que não. Tem que ser passado e reduzido a termo, ok? Sétima característica do inquérito policial, ele é sigiloso, está no artigo 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Faço duas perguntas para vocês. O inquérito policial é sigiloso. Primeira pergunta, ele é sigiloso, obviamente, para todo mundo aqui de fora. Ele é sigiloso para os advogados que estão trabalhando na causa? Não. Não, porque eles Não? precisam. Ótimo. Não, só quero isso. Não, né? Certo. Não. Ótimo. Não é. O advogado, obviamente, tem que ter acesso. Agora eu te pergunto, a autoridade policial entendeu que deveria ser feita uma determinada diligência. Qual a diligência? A interceptação telefônica daquele indiciado para ver se realmente pega o cara no flagra. O advogado tem que ter ciência dessa decisão judicial para interceptação do telefone? Sim ou não? A interceptação, a autoridade policial ela não tem autonomia para fazer isso, desde que... Não, escuta, ele requereu por decisão judicial. Ah, tá. Judicial. Entendeu? Eu ia falar a mesma coisa. O delegado entendeu que essa diligência seria necessária. Aí fez o pedido para o juiz decretar justamente essa interceptação telefônica. E o juiz deferiu, o juiz foi lá e liberou, decretou a interceptação telefônica. Te pergunto, dessa decisão do juiz, o advogado do indiciado tem que ter acesso? Pode ter acesso? Vocês falaram para mim que para o advogado não é sigiloso o inquérito. Está correto. Nesse caso, tem acesso ou não tem? Sim ou não, gente? Eu acho que sim, acredito que sim. Sim, Não tem acesso. Por quê?
o advogado, para ele, não é sigiloso, que está trabalhando na causa. Para o advogado que não está na causa, mesmo sendo advogado, é sigiloso. Mas aquele que está trabalhando, que ele é advogado do indiciado, da vítima, para ele não tem sigilo. Só que procedimentos, melhor dizendo, que ainda estão sendo produzidos e que não foram colocados nos autos, o advogado não precisa ter acesso. Mesmo para ele, pode ser sigiloso. Por quê, professor? Justamente para não frustrar o caráter daquela decisão. O que seria uma interceptação telefônica se você, como advogado, tivesse acesso sabendo que o telefone do seu cliente foi grampeado? Você ia falar o que para o seu cliente? Troca o chip, seu telefone foi grampeado, não faz isso, não fala aquilo. Perderia o caráter da decisão e frustraria corromperia a informação, tá? Entenderam porque nesses quesitos aí não poderá ter acesso? Entendeu? Entendi. Tem lógica? Tem lógica. Tem lógica, né? Mas aí que vem o porém. Assim que terminar o procedimento, a interceptação telefônica de dados, o delegado vai colocar nos autos, e aí não pode vedar o acesso do advogado a isso aí. Aí sim, tá? O advogado tem que ter acesso, tem que ter, mas findo o procedimento, tá? Qualquer procedimento que está sendo produzido, aí no procedimento, o advogado não necessariamente vai ter abertura para ver, tá? Então, justamente para não frustrar o caráter, tá? Isso, inclusive, tem súmula, tá? Mas aqui, súmula 234. Deixa eu ver se é essa que me fala. A participação de membro do MP na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento de expressão para oferecimento da denúncia. Não, esse aqui é outra. É a súmula vinculante número 14, aqui, achei. Súmula vinculante 14. Presta atenção, essa cai bastante em prova. É direito do defensor, do advogado, no interesse do representado do seu cliente, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Repito, já documentados em procedimento. Tá? Então, os que ainda estão sendo investigados, ou estão ainda na fase da investigação e ainda não foram documentados, não pode. Tá? Justamente para não frustrar a investigação. Ok? Então, fiquem atentos quanto a essa questão, gente. É fundamental, tá? E aí vem uma pergunta que inclusive eu fiz para vocês. A nova legislação, o CPP, trouxe a necessidade de o advogado estar presente no inquérito policial? Ou é passível de anulação ou inquérito policial que o indiciado não esteja com o advogado? Não, você já falou que ele pode. Justamente isso aí, dona Ítala. Não! É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que o inquérito policial é procedimento inquisitivo e não sujeito ao contraditório, razão pela qual a realização de interrogatório sem a presença de advogado não é causa de nulidade, tá? Não é causa de nulidade. Mas, se a pessoa já tiver um advogado ou quiser constituir um durante a fase de inquérito, a partir daquele momento, o advogado tem que ser, sim, notificado, tá? Que aí é causa de anulação. Aí sim. Mas, se não tiver, ou se tem, mas não quer a presença dele, ok. Tudo dentro porque é um procedimento administrativo. Ok? Galerinha, e aí, deu para ficar legal? Deu para entender esse início, tá? Eu quero que você dê uma lida para mim. Anota aí, por favor, gente.
a apostila de direito de processo penal, tá? Lá no grupo, tá? Quero que vocês deem uma lida para mim da página 90. Deixa eu ver aqui. Da página 87 a 107. Página 87 a 107. Vocês têm até sexta-feira para ler, tá? Então aí, vocês lerem aí 5 páginas por dia, quinta-feira vocês já terminam, tá? Então é bem pouquinho, 20 páginas para ler em 5 dias. Quarta-feira vamos ter aula? Vai ter aula quarta-feira, tá? Então página 87 a página 107. 20 páginas só, ok? 87 a 107. Deu para entender aí? Ok? Menino Neto, Larissa, alguma dúvida? No jeito, professor. Gente, Não, tá tranquilo, professor. 87 a obrigado, boa 107. noite. Próxima aula, ação penal, tá? Próxima aula, ação penal. Tá ok. Nos vemos na próxima Obrigada, aula. professor. Boa noite, galerinha de casa aí que vai Boa ver o vídeo noite. depois. Boa noite.